Oiê, desejo que esteja bem, passando novamente para falar de coração para coração e trazer mais uma das minhas perspectivas. Vou falar bem rápido dessa perspectiva, como eu já costumo fazer, porque ela ficou enorme e eu resolvi resumir o máximo que eu pude, mas o resumo que eu resumi é o que eu quero postar. Então vou falar rápido porque eu quero passar essa informação, quero deixar salvo, gravado nesse vídeo. Então é sobre isso, bora lá. A perspectiva de hoje é de número 261 e se chama A Playlist da Consciência, a música que você não percebe que está tocando. Você já percebeu que ninguém acorda escolhendo conscientemente cada pensamento que terá durante o dia? Nós simplesmente despertamos e a mente começa. Pensamentos aparecem, lembranças retornam, preocupações se antecipam. Medos antigos se misturam a situações novas. E antes mesmo de compreendermos o que está acontecendo, já estamos reagindo. É como se existisse uma playlist tocando dentro da nossa consciência. Algumas músicas falam de medo, outras de culpa. Algumas repetem que não somos capazes. E outras despertam coragem, esperança, amor e confiança. Mas a grande questão é, quem criou essa playlist? Quais dessas músicas você escolheu conscientemente e quais começaram a tocar dentro de você antes mesmo que tivesse maturidade para decidir se queria ouvi-las? Muitas dessas canções foram colocadas ali pela família, pela cultura, pelas experiências, pelos relacionamentos, pelas rejeições, pelos traumas e também pelas interpretações que fomos construindo sobre aquilo que vivemos. Não escolhemos todas as primeiras músicas, mas sem perceber, podemos passar anos apertando o botão de repetir, repetir, repetir. A expansão da consciência não significa silenciar completamente a mente. Significa perceber que existe uma música tocando o tempo todo. E descobrir que podemos escolher quais canções continuarão fazendo parte da nossa vida é poder. Esse é o poder. Esse é o nosso poder, ele só vem pelo autoconhecimento. Porque aquilo que você escuta repetidamente, um dia passa a cantar através de você. E aquilo que canta através de você acaba conduzindo a maneira como você pensa, sente, escolhe, reage e vive. Para nos tornarmos motoristas da própria vida, em vez de apenas simples passageiros, precisamos compreender algumas regras básicas sobre o funcionamento dos nossos condicionamentos, erros, karmas. E antes de qualquer coisa, precisamos esclarecer um dos maiores mal entendidos sobre esse tema. Karma não se refere apenas aos nossos atos físicos. Não diz respeito somente ao que fazemos no mundo exterior, sejam atitudes de caridade ou de egoísmo. Karma significa ação. Ação no corpo, ação na mente, ação na energia. Cada ação deixa uma impressão em nós. Cada pensamento repetido fortalece uma possibilidade. Cada emoção alimentada cria uma tendência. Cada comportamento praticado abre caminho que se torna mais fácil de percorrer novamente. Nessa perspectiva, karma não é um sistema de recompensa ou punição. É o acúmulo das impressões deixadas por nossas ações conscientes e inconscientes. Porque tudo é energia. E energia é movimento, é luz, é informação. Tudo o que fazemos no corpo, na mente e na energia deixa algum tipo de resíduo, uma lembrança, uma associação, uma marca, uma predisposição. O que isso significa na prática? Nossos 5 sentidos coletam informações do mundo exterior a cada instante. Desde que nascemos, somos atravessados, bombardeados por sons, imagens, palavras, gestos, ambientes e experiências. Com o passar dos anos, esse enorme volume de informações começa a formar padrões dentro de nós. Pouco a pouco, esses padrões transformam-se em tendências comportamentais e com o tempo, essas tendências se fortalecem e passam a constituir aquilo que chamamos de personalidade. Ou muitas vezes aquilo que acreditamos ser a nossa verdadeira natureza. Mas será mesmo? Quantas vezes dizemos, eu sou assim, eu nasci assim, eu sempre fui desse jeito, esse é o meu temperamento. Síndrome de Gabriela, né? Quando, na verdade, talvez estejamos apenas descrevendo um comportamento que repetimos tantas vezes, que passou a parecer parte inseparável de quem somos. Uma pessoa pode acreditar que é agressiva quando na verdade aprendeu a atacar antes de se sentir atacada. Pode acreditar que é fria quando aprendeu a não demonstrar sentimentos para não ser ferida. Pode acreditar que é ansiosa quando passou anos tentando prever todos os perigos para sentir que tinha algum controle. Pode acreditar que não confia em ninguém, quando na verdade ainda está reagindo a uma experiência que aconteceu negativa no passado.
É assim que reagimos automaticamente sem perceber. Alguém faz um comentário e antes de avaliarmos o que realmente foi dito, sentimos a necessidade de nos defender. Uma pessoa demora a responder imediatamente, acreditamos que estamos sendo rejeitados, abandonados, desrespeitados, não valorizados. Algo não acontece como planejamos e sentimos que toda a nossa vida está dando errado. A situação é nova, mas a reação é antiga. O presente apenas apertou o botão de uma música que já estava dentro de nós. E essa perspectiva também funciona no sentido inverso. A maneira como pensamos molda a forma como percebemos a realidade. Essa percepção orienta nossas escolhas. As escolhas repetidas reforçam comportamentos e os comportamentos fortalecem a identidade que acreditamos possuir. Criamos, sem perceber, um verdadeiro piloto automático. Um conjunto de respostas prontas que começa a conduzir nossas ações diariamente. Não temos a consciência de quando esse piloto automático começou a ser construído, mas aquilo que chamamos de eu talvez seja, em grande parte, um acúmulo de hábitos, memórias, defesas, predisposições e tendências adquiridas ao longo da vida, com certeza. Pense em um exemplo simples. Uma criança naturalmente alegre pode se tornar um adulto profundamente infeliz. Certamente, algumas experiências influenciaram essa transformação, mas poucas pessoas conseguem identificar o momento exato que começaram a alimentar essa nova identidade. Não acontece de uma vez, acontece aos poucos. Uma decepção, uma rejeição, uma crença repetida, uma dor não compreendida, uma reação que trouxe alívio imediato e por isso começou a ser usada novamente. Quando percebemos, já estamos vivendo apenas uma experiência triste. Estamos dizendo, eu sou uma pessoa infeliz. O estado se transforma em identidade e ao repetirmos automaticamente as mesmas reações diante das situações, fortalecemos exatamente aquilo que desejávamos superar. Em algum momento deixamos de conduzir nossa vida e passamos apenas a repetir. O piloto automático é treinado todos os dias, dependendo do tipo de ação física, mental e energética que realizamos. Fortalecemos determinados padrões internos. Com base nas informações acumuladas do passado, esses padrões tornam-se recorrentes. A vida passa a ser habitual, repetitiva e cíclica. Com base nas informações acumuladas do passado, isso. Pouco a pouco deixamos de responder conscientemente à vida e passamos a apenas reagir, tornando-nos marionetes do nosso passado acumulado. É o que acontece, por exemplo, com uma pessoa que luta contra o abuso da comida, do álcool ou das drogas. Existem fatores biológicos, emocionais, sociais envolvidos. Essa complexidade não pode ser ignorada, mas também existe um componente poderoso, a repetição. Em algum momento, aquele comportamento criou algum tipo de alívio, prazer ou fuga, obviamente. Quanto mais foi repetido, mais fortalecido se tornou. Mesmo quando a pessoa desejava mudar, sente como se estivesse sendo puxada para voltar ao mesmo lugar. Isso não significa falta de caráter ou de vontade, significa que existe um caminho interno profundamente treinado. Quando o piloto automático não é observado, a repetição pode fazer parecer que existe uma força externa conduzindo a nossa vida, mas muitas vezes aquilo que parece vir de fora está sendo sustentado por algo que continua agindo silenciosamente dentro. A boa notícia é que esse piloto automático não representa uma sentença definitiva. Ele pode ser interrompido, observado, questionado, transformado. Aquilo que foi aprendido também pode ser desaprendido. Aquilo que foi condicionado pode ser recondicionado. E aquilo que ganhou força pela repetição pode ser enfraquecido pela consciência e pela construção de novas respostas. Mas não basta perceber uma vez. Não basta identificar o padrão hoje e acreditar que amanhã ele já não existirá. Como sempre costumo dizer, é um treinamento consciente, consistente, contínuo, de autoconhecimento, alinhamento energético e expansão de consciência. A liberdade começa naquele pequeno espaço entre aquilo que acontece e a maneira como reagimos. É quando sentimos a música antiga começar a tocar, mas dessa vez não cantamos juntos automaticamente. Mais uma perspectiva sensacional, vou parar por aqui porque já me estendi demais, ela ficou incrível, absoluta, mágica, maravilhosa, enfim. Esse processo é um processo vida, morte e vida, por isso mantenha a frequência de seus pensamentos bem elevados e se blinde energeticamente, bebe bastante água, pratica atividades físicas e esteja preparado para tudo que Deus preparou para você, porque Deus nos deu a vida como presente, nosso presente para Ele é a nossa melhor versão, tudo que chama a Gêmea trouxe para minha vida, o despertar para a melhor versão. Perspectiva de hoje, a playlist da consciência, a música que você não percebe que está tocando. Podemos todos nos autocurar com consciência. Beijo, fica com Deus.